Estamos hoje aqui com o Thiago Calderano, percussionista e luthier, que está desenvolvendo os instrumentos que foram utilizados por Villa-Lobos em suas composições, mas que não são mais encontrados nem no Museu Villa-Lobos, nem nas orquestras, nem em outros lugares, e que frequentemente são substituídos por instrumentos similares, mas que definitivamente não têm o mesmíssimo som. Então, Tiago, conta pra gente como foi essa experiência de construção desses instrumentos. Feliz de estar aqui nessa live, nessa gravação, para explicar um pouco do processo e de como foi a pesquisa dentro do material, da forma dos instrumentos para ajudar o museu e a história da percussão nas obras de Villa-Lobos. A princípio, o museu me passou uma lista de instrumentos e eu queria falar um pouco de cada um e como é mais ou menos formado. Eu vou começar com dois instrumentos que são feitos de bambu, né, que é a matraca selvagem e o tambu-tambi. Matraca, muita gente conhece uma matraca que você toca com a mão, que você segura e sacode, ela faz um barulho assim. Para mim foi uma novidade, eu precisei pesquisar sobre matraca selvagem. E é muito simples, são dois pedaços de bambu. No livro do Luiz da Anunciação, ele sugere de 3 a 4 centímetros de diâmetro e que você toca uma contra a outra, né? Como você pode ver na foto ou vídeo. O tambu-tambi, eu até tenho uma experiênciazinha, eu como percussionista também, eu fui conhecer o tambu-tambi num ensaio de orquestra do Choro 6, onde ele é bem solista, ele aparece logo no início da obra, e são dois pedaços de bambu cortados no nó em forma de copo, né? Com alturas diferentes, com tamanhos de bambu diferentes, que isso faz soar duas notas distintas e tem esse efeito que o Villa usou muito bem no Choro 6, tá? Um outro instrumento que foi me encomendado é uma puíta, que é da família dos instrumentos de fricção, que você usa um pano molhado junto a uma vareta dentro da pele. A puíta, no que a gente conseguiu pesquisar, é da família dos instrumentos de fricção e ele soa um pouco mais grave que a cuíca, tradicionalmente conhecida no samba, né, que a gente conhece aqui no Brasil e tal. E aí eu consegui fazer uma através de um casco de 12 polegadas, que é um pouco maior que a cuíca, e uma pele de cabra, que é como a cuíca usa, e na pele, por acaso ela está aqui, que é uma pele, um casco de madeira, com parafusos de afinação para você manter essa pele tensionada. Essa aqui já está grave e tem a vareta, que é onde a gente fricciona usando um paninho molhado. Eu imagino que tem um termo técnico para isso aqui, não é paninho molhado. E o som é mais ou menos esse aqui, ó. Conhecido também em algumas regiões como roncador, por ele ter esse som de ronco, né? Um instrumento que eu queria falar, que foi bem interessante construir, é o carachá. O carachá
é da família dos instrumentos de raspadores, né, que são instrumentos feitos com fresas sobre ele, e você usa uma vareta para raspar. E uma coisa que eu achei muito interessante quando eu fiz o instrumento é que ele tem uma madeirinha onde tem esses frisos, que é onde a vareta passa, só que só a madeirinha já soa, mas já soa muito pouquinho, né? Eu fiz com uma madeira bem dura, eu achei que seria melhor, e ele usa a cabaça, né, que para amplificar o som. Então tem até um exemplo no vídeo que eu fiz, e esse é o instrumento pronto, na foto, que está quase pronto, ainda faltam alguns detalhes de acabamento. E toca como se toca um reco-reco, e tem um som um pouco mais grave, porque ele tem essa cabaça que faz o som amplificar. Um outro instrumento que também me foi pedido é o caracaxá, que é um instrumento, como eu vou dizer, é da família dos chocalhos, porque ele é uma caixa de ressonância e que tem sementes ou miçangas, o que for dentro, e um cabo, e no formato quadrado, que isso foi muito inteligente da parte, não sei se foi da parte do Luiz da Anunciação, o Villa-Lobos já falava isso, dele ser quadrado, porque como ele tem uma base plana, para você conseguir sons mais articulados, é mais fácil do que um com base redonda, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo de um chocalho, que hoje até pertence já ao museu, então, e ele tem essa base, não sei que forma é essa, mas ele não é, tanto para você conseguir um som articulado, é mais complicado porque ele tem uma base muito ondulada, né? E é um chocalho de metal, que pode ser usado assim, fazendo sons, tá? E o caracaxá, ele é um instrumento de madeira, praticamente um caixote de madeira, e no livro do Luiz da Anunciação ele sugere o tamanho, é 18 centímetros por 11, né, um quadrado nisso, e um cabo para você segurar, né? Ele está em processo de finalização, como você pode ver na foto, e eu vou fazer ele com uma possibilidade de troca de semente dentro, porque a gente não conhece o resultado, né? Alguma coisa a gente consegue trocar o material que faz o som dentro dele. Tiago, a puíta tem uma afinação definida ou não? Aliás, esses instrumentos que foram construídos agora, eles têm alguma afinação específica? Tem alguns instrumentos de percussão que têm afinação, né? Eles não são temperados, né? Eles não recebem notas afinadas. Eles são de alturas indeterminadas. É claro que Aham. qualquer timbre ele tem uma frequência que gera uma nota musical, ele gera uma frequência musical. Mas no caso da puíta, como tradicionalmente a cuíca é mais aguda, a puíta é um pouco mais grave. Mas se eu precisar, eu posso apertar bem o parafuso e ela vai soar mais aguda. Não é isso. A grande sacada é ser diferente da cuíca. Porque na obra de Villa-Lobos, quando ela entra com a cuíca, né? O roncador fazendo, a puíta fazendo um som mais grave e a cuíca, senão faria um instrumento só. Então, não. Assim como o tambu-tambi, talvez pergunte a mesma coisa, assim, nenhum deles tem altura determinada. É sempre dois sons ou um som diferente, mas não tem determinação, dó, ré, mi, fá, sol. Mas o tambu-tambi, como vocês viram no vídeo e no som dele, eles são dois instrumentos distintos, com alturas distintas, mas não precisa ser exatamente um dó ou exatamente um fá. Eles só tem que ser diferentes entre si. É difícil definir o som dos instrumentos feitos de cabaça, bambu, esses elementos que saem diretamente da natureza? E são instrumentos que sofrem com o passar do tempo, né? Um bambu, você corta, mas ele está vivo. Assim, o bambu que eu consegui, ele estava um pouco verde ainda. Então agora ele está com um som melhor do que quando eu cortei ele.
Ah, né? Então, interessante. assim, pode ser que daqui a um tempo, né, ele rache, ele seque demais e não soe, né? Tanto que quando eu estava pesquisando, eu consegui muitos bambus, cortei nos tamanhos que eu achei que poderia ser. Uns soavam bem, outros nem soavam. E não tinha rachadura, mas é da natureza dele, né? A cabaça, por exemplo, que eu usei para fazer o carachá, né? Que tem o caracaxá e o carachá. Ela é a cabaça, eu nunca tinha pego uma cabaça inteira, né? Eu tenho um berimbau e tenho uma cabaça no berimbau, e tal. Mas é muito sensível, assim, né? Muito natureza, né, gente? Pode ser É. que daqui a um tempo tenha algum cupim, alguma coisa assim, por mais proteção, por mais verniz, por mais coisa que você faça. No livro do Luiz da Anunciação, né, que é conhecido como Pinduca, né, no meio da percussão, no cenário musical brasileiro, ele define muito essa diferenciação entre a poeta e a cuíca na obra do Villa-Lobos. Uhum. E ele diz inclusive, ele fala dessa até que ela às vezes é colocada como se fosse o mesmo instrumento. Até por esse motivo, acho que você levantou agora da questão da afinação. Uhum. Mas então a gente pode concluir que pode ser realmente chamado do mesmo instrumento por conta disso. E por que você entende essa diferenciação que é feita na obra do Villa-Lobos para separar realmente essa tonalidade? Como é que você enxerga essa definição que o Luiz da Anunciação faz em relação a esses instrumentos, já que existe essa similaridade? Olha, Ana, eu acho que é uma questão de local. Eu acho que é uma questão de apropriação cultural. Porque dependendo do local onde você está, aquele instrumento vai chamar de um jeito. Tem um colega pesquisador aqui do Rio de Janeiro chamado Paulinho Bicolor, que fez um mestrado sobre instrumentos de fricção e que ele chegou nessa conclusão, né, que dependendo do local onde você está, puíta é cuíca, cuíca é puíta, e tudo depende dessa apropriação cultural. Então, o que eu acho, né, uma opinião minha mesmo, que Villa-Lobos estava em algum lugar, ouviu aquele instrumento, como é que é o nome? Ah, é puíta. E talvez seja uma cuíca mais grave, né, para outros olhos, assim. Então, tem que respeitar isso. Assim. Se ele escreveu os dois, botou o nome Puíta e Cuíca, não é o mesmo instrumento. Alguma coisa tem que ser um diferencial. Que seja a altura, que seja o tamanho, que seja a altura que eu digo de som, né? Mais grave, mais agudo. O tamanho do instrumento, né? Porque são instrumentos de fricção, ponto. Né? Não tem como fugir muito disso. Assim como os raspadores, né? Que são o reco-reco, o guiro, o carachá, que agora a gente conhece, que é esse que o Villa-Lobos citou, são todos instrumentos de raspar, né, de fricção, não é fricção, são todos instrumentos raspadores, né, mas com suas características diferentes, de cada lugar, de cada estilo. Sim, isso até em relação, por exemplo, ao tambu-tambi, né, que é chamado assim na obra de Villa-Lobos, mas existem outros lugares que chamam de tambi-tambó, eu acho, né, é outro nome. Então, é uma questão de regionalidade mesmo, né? Inclusive em festas folclóricas existe uma diferenciação muito grande, né? Às vezes é o mesmo instrumento com nomes diferentes de acordo com a região, como você citou bem. É interessante a gente localizar isso, né? Essa discussão, né? Nesse sentido. Eu costumo dar exemplo da alfaia, por exemplo, né? A alfaia, conhecido no maracatu de Pernambuco. Você vai em Minas, nos congados, tem o tambor de guerra, tambor de ciranda, que não é exatamente uma alfaia, mas se toca e o som é igual, sabe? Então, não vou chamar de alfaia, porque é uma apropriação cultural. Né? Sim. Um bombo legueiro, por exemplo, na Argentina, é uma alfaia menor. Né? Posso estar falando uma bobagem para os meus amigos argentinos aqui. Mas assim, se toca igual, o som é uma pele animal esticada em cima de um couro, em cima de um casco de madeira e afinado com cordas e um anel. Uma questão assim, como isso a gente está fazendo um recorte Villa-Lobos Brasil, né? Mas assim, mundialmente você tem problemas de nomenclatura, por exemplo, assim, só para ilustrar, os tímpanos, que são aqueles instrumentos grandões que tem no fundo da orquestra, assim, no Brasil é chamado tímpanos. Né? Na Itália é timpani, em alemão é pauken, não tem nada a ver. E em espanhol é timbales.
Só que para a gente, aqui no Brasil, timbales é os cubanos, que não tem afinação definida. Não é um instrumento que você muda, você não tem nota, dó, ré, mi, fá, sol. Então, assim, tudo bem que nós, experientes aqui da vida, se tá um compositor espanhol, timbales, não, é tímpano, ok, não é timbales, né? Então, a gente já sofre isso naturalmente a nível mundial. Então, assim, esse trabalho que o museu faz eu acho muito legal, porque se chegar o Choro 6 na Filarmônica de Berlim, eles podia ter um link do museu assim na partitura para ver o que é o tambu-tambi, porque assim, né, eles têm bambu lá, sabe? Dá para fazer ou vende um pacote, esse é o pacote Choro 6, né? Já tem aqui, não sei o que e tal. A Então, ideia é essa mesmo, né? pois Através da pesquisa, a gente levar essas informações para longe, né? Porque a gente está e aqui no que isso seja Brasil. tocado e seja divulgado, né, da melhor maneira possível. Não Isso, morra o aqui, não importante é que fique aqui. sejam tocados, né, Tiago? Os instrumentos não podem ficar parados, senão eles não servem Não são a função instrumentos. primeira deles, né? Exatamente. Exato. É como E é importante, né, Adriana, a gente frisar que o Tiago está participando um evento, né, não só na área da música, como na área dos museus, um evento que é, de certa forma, inédito, né? Essa recriação, eu acho que o papel que você está tendo aqui no Mivim é crucial, está marcando história. É Poxa, que importante honra, a gente obrigado. falar sobre isso, não, é porque foi uma coisa que surgiu de uma pesquisa, e nós trouxemos, né, Adriana, aqui para o museu para catalogação, e aí vai para a exposição, e não só para a exposição, ele vai ser tocado por orquestras, a ideia é que vá para orquestras juvenis, ou até mesmo orquestras profissionais, que eles fiquem disponibilizados para isso. Então é um movimento muito grande, né? Muito bacana. Bom, eu fico muito feliz como músico, percussionista, né? Que eu poderia ser um luthier de violino e estar aqui falando aqui, mas sim, eu fico feliz de estar ajudando o museu dessa forma. Que bom. Que bom. Vamos finalizar a nossa conversa, então. Adoramos ter você aqui. A Ana já resumiu a importância do seu trabalho e da sua participação com a gente. Espero que essa seja apenas a primeira conversa entre nós. Um grande prazer.